Olá, meu irmão, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui, evangelista Wellington Ramos, com compromisso com a palavra de Deus, para vos levar ao ensino, à instrução que vos dá entendimento, que ilumina o vosso entendimento, que liberta vocês do engano da mentira e que conduz vocês na verdade, para que venham ter uma vida verdadeiramente com Deus, vivendo tudo que Deus ele nos pede, tá bom? Vivendo tudo que Deus nos pede, andando por fé pela palavra, não andando por fé pelo que o homem ensina, pelo que a religião ensina, pelo que ensina os pastores dentro da igreja. A Bíblia diz que há uma só fé, e essa fé é em Jesus, é na palavra dele. Então, para agradar a Deus, nós temos que andar nessa fé. É importante você saber disso. É importante você ser instruído com essa verdade, tendo esse esclarecimento, para que você não seja levado pelo engano. Porque hoje, gente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abram os olhos e despertem enquanto é tempo. Isso é, se vocês verdadeiramente querem estar seguindo a Cristo para ir ao céu. Porque tem muita gente que está apostatando da fé, tem muita gente desviada, seguindo doutrinas de demônios, levado por ventos de doutrinas, sendo negócio de homens fraudulentos, enganadores, que enganam propositalmente, falsificando a palavra, numa causa de ganho, por avareza, por ganância, por cobiça, para fazer do povo negócio. Não estão compromissados com a palavra. E muita gente está vivendo uma vida com Deus em vão. Está dentro de uma devoção, vivendo sacrifícios religiosos, vivendo rituais, cultos e cerimoniais dentro de igreja. Tem muita gente que está vivendo em vão, gente. É sério que eu estou falando. Eu estou advertindo você, se você é cristão, é prudente, quer ir para o céu, você precisa examinar a doutrina e também examinar a você mesmo, se você permanece na fé ou já não foi reprovado. Essa fé, lembro a você, mais uma vez, essa fé é em Cristo, pela doutrina de Cristo. Essa é a fé que agrada a Deus. Não é a fé que os homens vivem dentro das igrejas. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Gente, a maioria dos pastores hoje dentro da igreja estão ensinando o povo tudo errado. E eu cito aqui uma lista de vários ensinos. O primeiro é igreja casa de Deus. Mas qual é a igreja que eles falam que é casa de Deus? A construção de tijolo e areia. Igreja de Deus não é construção de tijolo e areia. Não é ali que Deus habita. Não é aquele lugar que devemos zelar e amar. O zelo por Deus está, não é em objeto, é em pessoas. Porque as pessoas são o templo que Deus quer habitar naqueles que ainda não receberam a Jesus. E o templo que Deus habita são aqueles que já receberam Jesus. Não é dentro de igreja. E por aí vai. Vários ensinos errados que o povo está aprendendo dentro das igrejas pelos muitos pastores fraudulentos, que enganam fraudulosamente. Não tem compromisso com o evangelho. Não estão preocupados com a igreja de Deus. Eles estão preocupados com a igreja. Isso mesmo. Eles estão mais preocupados com o crescimento, não é da igreja de Deus. Eles estão preocupados com o crescimento da igreja. Isso mesmo. A igreja deles. A igreja deles. Onde eles dizem para você que ali Deus mora, que você tem que centralizar sua vida com Deus, todinha submisso dentro daquele sistema onde eles criam para dominar sobre vocês por causa de ganho. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu quero trazer para você hoje com essa lição. Esses homens estão levando o povo à maldição do anátema. Estão ensinando coisas que não condizem com a verdade. Eu vou dizer uma que eu também entendi assim. Eu aprendi assim dentro da igreja e passei a entender assim. Mas quando eu comecei a aprender de Cristo,
examinando a doutrina dele, eu vi que esse ensino que eu aprendi dentro da igreja, pelos pastores, estava errado. E eu agora vou levar para você também, para que Deus abra os seus olhos, esclareça o seu entendimento, e que você conheça a verdade por onde você pode ser liberto. Uma das coisas que eu aprendi errado dentro da igreja foi batismo nas águas. Até hoje, os pastores ensinam que o batismo nas águas salva, que o batismo nas águas dentro da igreja faz você ser membro da igreja de Cristo, que o batismo nas águas dentro da igreja é por onde você torna-se membro da igreja de Cristo e tem comunhão com a igreja. Se você... Tem pastor que prega isso, tá? Não estou falando mentira aqui. Se você não for batizado, eles dizem que você não é salvo. Eu já vi pastor pregar, pastor famoso, João Riba Palharim. É um pastor muito famoso na mídia, que é muito sábio, mas a sabedoria dele não é o meio para você encontrar a salvação. Você tem que seguir a Cristo, ele é a sabedoria de Deus que nos leva à salvação. Não é nenhum pastor com sua sabedoria, com suas credenciais de doutor, de bacharel, de teólogo, não. Vá buscar a sabedoria de Deus, que é Cristo. Aprenda dele, simples e objetivo. E você vai ser verdadeiramente conduzido para a vida com Deus. Quando você estiver aprendendo e sendo guiado por Cristo. Então, os pastores ensinam a multidão, a maioria, eu acho que 1% eu acho que escapa dos que estão pregando a verdade, que não entram nesse contexto de mentira, de heresia. A maioria dos pastores ensinam o povo que tem que se batizar. E eu passei a praticar e viver isso. No princípio da minha fé, como eu disse. Quando eu estava sendo ensinado pelos pastores, dentro das igrejas. Mas, quando eu comecei a aprender de Cristo, sendo adulto, buscando diretamente na fonte, a palavra, dentro da própria palavra, eu recebi o ensinamento, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Eu já não segui mais esse ensino dos pastores. Qual o objetivo, a estratégia desse ensino? Não, você tem que se batizar. Porque se você não se batizar na igreja, você não é membro do corpo de Cristo, você não é salvo, você não tem comunhão com os irmãos. Por que eles fazem isso? Manipulam a verdade do evangelho, desfaz dela e aplicam essa mentira. Porque eles falsificam a palavra. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Vou te mostrar por quê. Qual o propósito deles nesse engano. Porque quando eles fazem isso, eles prendem vocês. Quando vocês se batizam numa igreja, vocês tornam-se propriedade não de Deus. Vocês tornam-se propriedade daquela igreja, que não é a igreja de Deus, do ministério do homem, do sistema. E ali vocês vão ser manipulados, ter a mente cauterizada, ser formado o entendimento, o ensino em vocês, para vocês ficarem submissos e retidos ali dentro. Porque para eles dominar vocês, para eles fazer negócio de vocês, para eles ter lucro de vocês, para eles ter soberania e poder sobre vocês, vocês têm que estar onde? Dentro das igrejas. Por isso que eles estão tudo doido, preocupados com os pregadores que Deus está levantando para ensinar o povo a verdade. Porque essa verdade vai libertar o povo desses locais. Ok. Vocês estão entendendo isso? Essa verdade, se vocês der ouvido a ela, vocês vão ser libertos do domínio dele, do cabresto dele, do sistema maldito deles, igreja. Por isso que eles orientam vocês a não ouvir ninguém lá fora. Não, nós somos o representante de Deus. Ouça o seu pastor. Mentira. Jesus não mandou ouvir pastor. Ele mandou ouvir a ele, praticar a palavra dele. Por isso que eles querem que vocês estejam com a mente filmando, com a mente voltada, com a mente dirigida para a igreja. Porque o alvo que eles querem que vocês olhem não é Cristo, é a igreja. Porque eles não centralizam a sua atenção em Cristo. Eles não orientam a sua vida à devoção a Cristo.
eles centralizam sua atenção, sua visão na igreja. Eles orientam vocês a se dedicar, ser devoto e praticante. Não é a Cristo a palavra, é a igreja onde trabalham. Está entendendo qual é a tática deles? Então por isso que eles pregam isso. E muitas outras mentiras, como dízimo, como guarda-sábado, como buscar bênção dentro de campanha. Por quê? Porque eles querem funcionamento. Por isso que existem muitos cultos, muitos trabalhos dentro de igreja. Tem igreja que tem culto o dia todinho. Por que isso? Porque isso é o rendimento. A igreja só rende com culto. Por isso que eles fazem vários cultos. Rapaz, é muito sério. A gente, quando começa a ser esclarecido pela verdade, a gente vai vendo a mentira que vivíamos, que éramos ensinados por homens que diziam que era mensageiro, profeta, cheio da unção de Deus, usado por Deus. Só que não. Porque quem é profeta de Deus, quem está com a unção de Deus, quem tem a presença de Deus é quem prega a palavra, é quem está na palavra. Não é quem é nenhum líder de nenhuma igreja. Amém? Então, os pastores ensinam isso errado. O batismo não é. Batismo nas águas, dentro de igreja, não é uma doutrina de Cristo. Vou provar isso. Não é uma doutrina de Cristo. Eu pergunto a você, você que defende isso, aonde foi que Jesus mandou batizar alguém nas águas? Me digam isso aí, por favor. Me mostrem. Não vem pegar Marcos, aonde vocês baseiam isso. Aonde muitos se baseiam nesse texto isolado, interpretado errado. Marcos 16, 15, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro, Jesus não mandou ninguém batizar, ele disse, quem crê e for batizado. Porque o batismo é condicional a crer, que é o batismo para o arrependimento de pecado. Jesus não mandou, quem crê, batize nas águas. Entenda a palavra. Não vem pregar Mateus 28, 19, 18, 19, por ali, onde Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não é batismo de água. Jesus não mandou fazer discípulo e batizar dentro de água. Quando ele diz, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é fazer a pessoa ter a compreensão para receber esse batismo pelo Filho, através do Espírito Santo, pelo qual o Pai faz morada em nós. Deu para entender? É no Deus único, trino, que opera em nós. Não é batismo de água. Jesus não mandou em canto nenhum. Ninguém prova isso. Você pode ser o maior teólogo, doutor, bacharel, ter diploma, ter anel no dedo de doutor, ser presidente da igreja, do ministério maior que tiver. Você não vai me provar isso. Você não tem refutação bíblica para contestar o que eu estou falando. Jesus não mandou ninguém batizar em água. Vem cá. Vamos ler um texto aqui. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João vai dizer, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que veres descer o Espírito Santo, sobre ele repousará. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Dá uma olhadinha lá no que eu estou lendo aqui, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, dá uma olhadinha do versículo 31 ao versículo 33. João vai dizer que Deus, o Pai, mandou ele, levantou ele como profeta e batizar pessoas, os judeus. Porque o batismo de João, aprende uma coisa, era para os judeus. E o batismo de João tinha uma finalidade. Tem nada a ver com o batismo para a igreja. A igreja não foi ensinada isso. Isso era o batismo que João batizava ainda dentro do vigor da lei. A lei estava vigorando ainda, em vigor. João batizou, foi um propósito que Deus mandou. Primeiro, Deus mandou João batizar com água. Jesus não mandou ninguém batizar com água. E o batismo de João com água era para preparar os israelitas,
o povo de Israel para receber o Messias da promessa da velha aliança que foi feita, que se manifesta agora, aonde vai estabelecer a nova aliança. João Batista disse, olha, esse me mandou batizar com água. Por quê? Porque eu ia ter o sinal de que aquele que eu batizei com água, vinha sobre ele o Espírito Santo, que repousaria sobre ele o Espírito Santo, e era ele que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Aqui, ó. Ele é que batiza com o Espírito Santo. João Batista teve o sinal de que Jesus ia batizar agora, não mais com água. Jesus ia batizar com o Espírito Santo. Para quê? Para a remissão de pecado, para trazer o homem a Deus, para formar o homem membro da igreja, para tornar o homem discípulo de Cristo, povo de Deus, com o batismo com o Espírito Santo. É o batismo para a remissão de pecado, é o batismo que sela o homem como propriedade de Deus, garantindo o penhor da garantia da redenção. É o Espírito Santo que faz você ser membro do corpo de Cristo, aonde forma uma só igreja. Não é batismo de água. Jesus não mandou ninguém batizar com água. O batismo de João não é uma doutrina para a igreja seguir, batizando ninguém dentro de água. Aí você vem para mim e diz assim, mas irmão, Filipe batizou o eunuco com água. Ali não foi um ensino para a igreja, ali não é doutrina. Não pegue esse texto isolado. Não pegue esse texto isolado. Filipe ainda estava dentro de uma situação, ainda trazendo aquele costume do batismo de João. Filipe não batizou ninguém, e ali não é doutrina para ninguém seguir. Filipe não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso. Isso foi um acontecimento isolado. Vem cá, eu também te faço uma pergunta. Paulo circuncidou Timóteo. Não é? Timóteo foi circuncidado por Paulo. Porque Paulo achou necessário circuncidar Timóteo. Para que isso? A circuncisão tem que ser feita também? Por que Paulo circuncidou Timóteo? A circuncisão tem que ser feita? E aí, o que é que você me diz? Então vai circuncidar também. Paulo não ensinou doutrina de circuncisão. Ao contrário, Paulo pregou contra isso. Isso não é uma doutrina para a igreja viver como meio de salvação, como hoje muitos pastores ensinam que o batismo leva à salvação. Eu vi um pastor pregar, e eu refutei até aqui com os vídeos, que 2 meios de salvação existem. Olha que miserável. Ele disse que um é crer em Jesus, mas só crer em Jesus não vale. Se não for batizado, não é salvo. Tem que crer em Jesus e ser batizado. Aonde Jesus disse isso? Ele trouxe o texto baseado numa interpretação errada de Marcos 16:15. Só que Jesus não ensinou ali que o batismo ali que Jesus fala não é o batismo na água. Jesus não estava falando de batismo na água. O batismo aqui é o batismo que Jesus dá com o Espírito Santo para a remissão de pecado. Diante daquele que verdadeiramente crê e se converte a Jesus, ele recebe automaticamente o Espírito de Deus, no qual ele é inserido no corpo de Cristo, igreja, no qual ele torna-se propriedade de Deus. Ele agora recebe a promessa da redenção, da justificação, está livre do pecado, da condenação, está livre do juízo. Em Cristo agora batizado, selado pelo Espírito Santo, ele agora torna-se propriedade de Deus, igreja de Cristo, pelo Espírito Santo. Esse é o batismo de Marcos 16:15. Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Só é a igreja de Cristo quem tem o Espírito Santo. Dá uma lidinha lá. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está dentro de uma igreja batizado com carteira de membro. Os que são de Deus são os que estão selados, batizados pelo Espírito Santo, guardados para o penhor de Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês estão nele selados, guardados para o dia da redenção. O que garante que eu vou subir aos céus, que eu sou igreja, que vou ser levada para Deus, não é eu estar dentro de uma instituição chamada igreja. Dentro do batismo dos homens, que eles dizem que tem que ser salvo se for batizado.
A Bíblia não me diz isso. Você está entendendo isso? Vou te mostrar o que é o batismo. Para você ser salvo e ser formado no corpo de Cristo, ser inserido no corpo de Cristo e você ser membro da igreja de Cristo, não da igreja dos homens, seja ela qual for. Você tem que ser membro da igreja de Cristo. Para isso acontecer, você tem que crer em Jesus e se arrepender verdadeiramente para receber o Espírito Santo de Deus, que é o selo, a garantia que insere você no corpo de Cristo. Vem cá, vamos ler o que diz aqui, Efésios capítulo 4, no versículo 5. Vem comigo para a palavra de Deus. Vem comigo para a palavra de Deus. Olha o que diz aqui Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 5. Porque há uma só fé e um só batismo. Ei, não existe vários batismos, tá? Não existe vários batismos. Efésios capítulo 4, versículo 5, vai dizer que só existe um batismo. Dentro dessas igrejas, tem vários batismos. O batismo da Assembleia, o batismo da Batista, o batismo da Presbiteriana, o batismo da Adventista. Uma igreja não aceita o batismo da outra, uma igreja não tem a fé da outra, uma igreja tem uma doutrina diferente da outra. Aí, isso já não procede, já não é de Deus, essas igrejas. Porque há uma só fé. Então, eu não posso divergir com a fé de outro irmão. Porque o que me une a ele não é a igreja que ele está ou que eu estou. O que me une, o que me leva à comunhão com os irmãos, não é uma vida de igrejanismo. É uma vida na palavra, na doutrina, na fé, no mesmo Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança do Evangelho. Está entendendo? Olha o que é o batismo que salva. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e o 13. Olha o ensinamento de Paulo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, torna-se um só corpo, em Cristo. Tá entendendo? Eu sou membro mesmo. Eu estou no corpo. Eu não estou dentro dessa igreja tua, que eu não quero estar, porque isso não me leva a Deus. Isso está afastando muitos de Deus. Eu estou no corpo, que é a igreja. Eu sou membro que forma a igreja. Você também, que está em Cristo, aprenda isso. Saia dessa mentira de que você só é de Deus, só é igreja se estiver dentro de uma igreja do homem. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Aleluia. Eu não quero ser batizado na água de igreja de ninguém. Eu não quero ser membro de igreja de ninguém. Porque eu sou a igreja, como membro que formo ela. Sou membro que forma a igreja de Cristo. Alguém perguntou para mim, irmão Hélito, quem é o seu pastor? Qual é a tua igreja? Eu digo, eu não tenho igreja, eu sou igreja. Membro que formo. O meu pastor, vou te dizer quem é. É Jesus. É mole ou querem mais? Quem é o teu que tu se gloreia nele? Quem é o teu pastor presidente que tu se gloreia nele? Qual é a igreja que tu está que tu se gloreia nela? Para tu ir para o céu, tu tem que ser igreja. Para tu ir para o céu, tu tem que ter o teu pastor, líder supremo da tua alma, Jesus. Para tu ir para o céu, tu tem que seguir a Jesus, não é teu pastor dentro de igreja. Tu tem que ser discípulo, praticante, devoto de Cristo, não é de pastor nem de igreja. Aprende isso. Para tu ser membro, batizado para formar a igreja de Cristo, tu tem que ser batizado com o Espírito Santo, que é Jesus quem batiza. Não é com batismo de água dentro da igreja, pelo teu pastor. Aprende isso. Então eu aprendi isso. Eu entendia também assim como você entende. Não, tem que ser batizado, tem que ter um ministério, tem que estar sob a autoridade de um pastor. É não, Jesus não ensinou isso. Eu pergunto a você, em nome de Jesus, seja humilde, ouça, acompanhe aqui o raciocínio, saia desses movimentos, vá buscar uma pessoa que pregue a você a palavra com inteligência, sobriedade. Saia do meio desses profetas loucos, esses profetas embriagados, manifestados, no seu desvario, no seu histerismo, querendo impressionar você com o poder, com o movimento. Eu quero trabalhar o seu entendimento com o ensino, a instrução da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu pergunto a você, aonde Jesus mandou alguém levantar algum ministério?
Aonde Jesus mandou algum pastor batizar alguém dentro de água? Não. Vá, faça discípulo. Aqueles que crêem, você batize na água. Aonde Jesus mandou alguém convidar os seus discípulos para estar retido, centralizando a vida com Deus, dentro de um local, como hoje os pastores ensinam. Centralizam tudo dentro de igreja. Aonde o local é exclusivo para você buscar a Deus, adorar a Deus, receber a Deus, viver na presença de Deus, é lá nos templos. Igreja, que eles dizem que é a casa de Deus. Eu pergunto a você, aonde está esse ensinamento na doutrina de Cristo? Aonde os apóstolos ensinaram isso? Rapaz, não vem pegar texto. Não, mas a Bíblia manda obedecer vossos pastores. Isso é outra coisa. Não manda seguir a eles. A Bíblia também manda obedecer os patrões, os governantes. A Bíblia também manda a mulher ser sujeita e obedecer ao seu marido em tudo. Não é só o pastor que a Bíblia manda obedecer. Então, aprenda isso, irmão. Esse batismo nas águas que é pregado dentro das igrejas por muitos pastores, isso aí é uma estratégia deles. É uma falsificação da verdade do Evangelho. Isso não é o Evangelho. Eu fui batizado. Eu entrei no ministério quando eu me converti a Cristo, porque eu entendi que ali era um local para eu ir. E bom que fosse. Bom que essas igrejas fossem local para ensinar o povo, irmão. Mas hoje, a maioria das igrejas, não estou generalizando, nem os pastores, nem as igrejas, mas a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, estão corrompidos, irmão. Não tem compromisso, os homens tornaram-se avarentos, gananciosos, cobiçosos, e deixaram o compromisso com Deus, estão usando a palavra, estão usando a sua influência no povo por causa de ganho. Apostataram da fé, irmão. Eu fui batizado dentro de um ministério. Eu tenho diploma de batismo, eu tenho o certificado de discipulado, eu tenho carteirinha de membro de igreja, mas isso para mim, eu reputei por perda, disse Paulo. Isso não vale. O que vale para mim é ganhar o conhecimento de Cristo. Porque esse conhecimento, esse entendimento, me priva da verdade. Não existe essa ideia de que você tem que ser batizado nas águas dentro de algum ministério, alguma igreja, por algum pastor, para você ser salvo e ser membro da igreja de Cristo. Tem pastores que chegam até a dizer que os irmãos não é salvo se não for batizado. Que os irmãos que não estiver dentro da igreja dele não é membro de Cristo, é rebelde, é desigrejado. Como é que eu posso ser desigrejado se eu sou a igreja? Se eu sou membro dessa igreja? Eu só serei desigrejado, que não é uma palavra que eles criaram, tá? Para classificar as pessoas que não se submetem a ele. Essa palavra não tem na Bíblia. Mas eu nunca vou deixar de ser igreja enquanto eu estiver em Cristo. Eu não quero ser membro de igreja do homem. Sou desigrejado sim. Dessas igrejas aí dos homens, eu não sou membro não. Nem quero ser. Porque eu sou membro do corpo, igreja de Cristo. E eu só deixarei de ser se eu me afastar de Cristo. Não é me afastando de igreja. Igreja não é o alicerce da minha fé. Igreja não é o local onde eu vou encontrar Deus. Igreja hoje, muitas, infelizmente, são sinagogas de Satanás. O povo se reúne ali não é para Deus. Não é para adorar a Deus. O povo está vivendo adoração vã dentro de muitas igrejas. O povo está recebendo doutrina de demônios. O povo está levado-se por vento de doutrina. O povo está sendo negócio de homens, enganadores, fraudulentos, gananciosos, cobiçosos dentro de igreja. Saiam delas. O lugar de você estar é em Cristo. E o que você tem que ter é a palavra de Cristo em você. João 15, 7. Irmãos, aprendam de Cristo. Conheçam a verdade e sejam libertos. Eu quero terminar dizendo a vocês. Analise o que eu trouxe para você aqui. Saiam dessa mente, dessa prisão, desse temor, desse medo. Não, se eu não for batizado, se não estiver dentro da igreja, não. Jesus não mandou batizar ninguém em água. Quem criou essa doutrina foi os homens, pegando o texto isolado. Porque esse é o trabalho do diabo, tá? Perverter a palavra, adulterar a palavra, deturpar a palavra. Como é que ele vai fazer isso? Usando a palavra, irmão. Como é que esses falsos mestres criam as heresias? Usando a palavra. Usando a palavra. Por exemplo, o cara cria a doutrina de guardar o sábado. Ele pega a palavra.
Não, porque Deus mandou guardar o 7º dia. Ele pega a palavra. Tem que guardar o sábado. Aí você vai dizer, não, realmente. Vai lá para o Velho Testamento e diz, Deus mandou guardar o sábado. Mas aonde Jesus mandou guardar sábado? Porque, escuta uma coisa, seja sábio, para se defender das heresias, da mentira e dos ensinos malditos dos homens. Quando alguém trouxer algum ensino para você, você tem que fazer a seguinte pergunta a ele. Jesus ensinou isso? Por que você tem que perguntar isso a ele? Porque a igreja de Cristo, que somos nós, temos que ser edificado e exortado, não é com doutrina de igreja de pastor, dentro de igreja nenhuma. É com a doutrina de Cristo. A doutrina que os apóstolos formaram e orientaram os irmãos a guardar, era a doutrina de Cristo. Paulo não ensinou nada disso. Pedro não ensinou nada disso. Doutrina de guardar sábado, doutrina de batismo dentro de água, dentro de igreja, doutrina de dar o dízimo. Tem muita gente aí, né? Preso nessa doutrina anátema. Por quê? Porque foi ensinado assim. E os pastores dizem que ali é um meio de fidelidade, ó. É um meio de gratidão. Porque Abraão deu dízimo. Aí eles pegam lá o texto lá para manipular. Aí você vai dizer, Abraão deu dízimo. Tá certo. Deixa Abraão dar dízimo. Abraão se circuncidou. Por que você não se circunda? Deixa Abraão se circuncidar. Agora eu quero saber o seguinte. Jesus mandou dar dízimo? Jesus ensinou e ordenou alguma ordenança legal do dízimo para a igreja? Faça isso, meu irmão. E você vai se defender desses heréticos, desses falsos mestres. E você vai sair desses meios malditos, onde o povo se congrega não para o bem, mas para o mal. Quer congregar para o bem? Congregue onde tem a palavra. Não olhe, não, mas é a igreja, é a igreja. O local para você estar não é a igreja, irmão. Você pode estar até numa praça, porém que tenha um homem lá compromissado, pregando a palavra. Vocês têm que buscar a palavra, não é lugar, não é líder, é a palavra. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, não receba. 2 João, capítulo não, porque não tem capítulo, versículo 9 ao 11. É isso que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos não ensinaram ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, a guardar devoção, cumprir ritual, buscar a Deus, adorar a Deus, em nenhum local restrito chamado igreja. Hoje, quem faz isso são os falsificadores da palavra, os mercenários, cães gulosos, os avarentos, cobiçosos, gananciosos, porque eles querem ter o domínio, ter o lucro, ter vocês como negócio, e só podem ter aonde? Dentro da igreja dele, do ministério dele, para vocês manter o funcionamento. Hoje eles, gente, é um absurdo o que esses pastores fazem. Tirando a verdade do evangelho. Você só pode buscar a Deus na igreja, você só pode ter bênção de Deus na igreja, você só pode adorar a Deus na igreja, você só pode ter comunhão com Deus e com os irmãos se tiver na igreja, você só serve a Deus, só faz a obra de Deus se tiver na igreja. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus mandou alguém para a igreja buscar bênção? Jesus mandou alguém fazer campanha de libertação, de chave, de prosperidade? Jesus mandou alguém subir monte para buscar a presença de Deus, porque ali é mais forte? Jesus mandou alguém seguir algum profeta, seguir algum pastor? Ao contrário, acautelai-vos dos falsos mestres. Observe quem é que está pregando a minha palavra para vocês. Sejam prudentes. Bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Esses são como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Bem-aventurados são esses. Não é quem está seguindo e buscando seus pastores, seus profetas, suas igrejas. Bem-aventurado é os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, recebam essa instrução, porque isso é forte, isso dá avivamento, isso é o poder de Deus, é o ensino que te leva ao entendimento, o esclarecimento, para que conhecereis a verdade por onde vocês serão libertos. Amém, meus irmãos? Fica mais essa instrução do seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, evangelista que tem a função, que recebeu a vocação de evangelista. Não que eu sou maior do que ninguém. Entre nós, não há maior nem menor. Todos nós somos iguais. Vocês aprenderam isso também pelos pastores?
Os pastores ensinam isso a vocês? Ou eles ensinam que, não, eles são os soberanos? No meio da igreja, dessa igreja do homem, os irmãos são menores, ficam lá embaixo. Os pastores são maiores, ficam lá no púlpito, ó, altar de Deus. Mais uma heresia pregada. Mais uma doutrina, mais um ensinamento pagão. Altar de Deus, não. Aqui é o altar de Deus. Só sobe aqui quem tem a unção. Só sobe aqui quem tem o poder de Deus. Quem é escolhido. Quem é o maior de Deus. Jesus nunca teve púlpito. Jesus nunca quis estar além da multidão. Ele estava no meio da multidão. Esses pastores não têm o exemplo. Não têm o exemplo de Cristo. Eu quero dizer para você, aprenda com Cristo. Mateus 20, 25. Jesus vai dizer, entre vós, não tem ninguém que domine sobre vocês. Não há maior nem menor. Quem quiser ser o maior, seja o menor entre vocês. Eles não têm esse exemplo. Eles não seguem essa direção de Cristo. Amém? Então receba aí a instrução. Seja esperto, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.